Hey Jazz Pro, welcome back, and now welcome to my second route. And as you can see, my second route is English route. Yes, and that's my favorite route, by the way, ever, because I really into speaking English, mainly technical English skills, and I'm proud of myself because I could never do that a couple years ago. And some people, some friends, my girlfriend as well, may think is an overnight success, but definitely isn't true, mate. Yes, believe me, isn't true. Because creating anything in your life, mainly English skills, doesn't happen overnight, right? Doesn't happen overnight. In my opinion is, the first question you need to answer for yourself is, what's your personal English goals, right? And the second, what's your why? I'm gonna show you more details in our second route about the why, but it's best to start with your why to be more passionate about your journey, right? And listen, my friend, look into my eyes. There's no shortcut to building anything. It takes four things, in my opinion: time, persistency, hard work, and patience, right? And I'm here in my second route just to share with you some strategy tips that I use to learn, so you get started doing the same, right? Okay, Jazz Pro, let's move on. Então vamos falar um pouco sobre o inglês, meus amigos. E antes de começar a falar do inglês na minha segunda raiz, eu quero voltar, vamos retornar na primeira raiz, que é exatamente Be Curious, ok? Então olha só, vamos exercer o Be Curious agora. Eu quero fazer uma pergunta simples e bem direta. Por que você quer aprender inglês? Você já se perguntou isso? Então vamos exercer a nossa primeira raiz linkando com a segunda. Por quê? Vamos colocar uma pergunta. E antes de você responder automaticamente com respostas de recompensa, como dinheiro, como entrar em boas empresas, que de fato também podem ser, mas vamos refletir um pouco sobre a nossa resposta para você entender a importância de saber o porquê das coisas. Tem um cara chamado Simon Sinek, que vocês estão vendo aí na tela. Ele ficou famoso porque ele tem um livro chamado Start With Why, que é esse cara aqui, e ele também fez um vídeo falando um pouco da trajetória desse livro e explicando também as 3 camadas referente ao Start With Why. E ele descobriu essas 3 camadas: What, How and Why. O que significa essas camadas? Ele explica que 100% das pessoas sabem o que fazem, ou seja, estamos no dia a dia, no automático, sabemos o que tem que fazer, o que temos que fazer. Então isso é bem claro. Então as pessoas normalmente sabem essa ideia dessa camada. Seguindo para a segunda camada, o how, que é o como, muitas pessoas sabem de fato como fazer as coisas. Imagine um operador de ponte rolante, ele sabe o que ele está fazendo ali e o como ele tem que operar alguns sistemas ali do painel de controle dele, ok? Então, algumas pessoas sabem o como. E outras pessoas, uma minoria, ele explica no livro dele, sabem o famoso porquê fazem o que fazem. E claro, isso é uma coisa sensacional, porque, ou seja, o porquê normalmente ele está ligado a uma causa, um propósito, no que a gente acredita. E essa é a ideia do Simon Sinek, através desse círculo com essas 3 palavras. E no centro, essa palavra why. Por que você quer aprender inglês? Você precisa responder essa pergunta focando no why. Porque se você focar no why, o seu processo de aprendizagem vai ser muito mais tranquilo, vamos dizer assim, para você seguir em frente. Eu não vou mentir, quando eu entrei na área de HS, eu percebi que de alguma forma eu teria que me dedicar dobrado, e de fato eu sabia o que eu teria que fazer. Então uma das coisas que eu percebi foi o inglês. E a outra coisa era o how, como. Então eu teria que fazer cursos, eu teria que ver palestras, eu teria que ler livro, etc. Então eu sabia o what e o how. O que eu tinha que fazer? Estudar inglês. Como eu tinha que fazer? Eu tinha que me virar. Então, essas 2 palavras, esses 2 conceitos estavam muito claros na minha mente. Mas, de fato, eu só avancei no meu aprendizado em inglês quando eu descobri o porquê. Why? Why are you to talk in English? It was my desire. E o meu porquê
foi uma inspiração. Eu conheci um cara chamado Maurício na minha época de Senac. Na verdade, ele era meu professor, hoje um grande amigo. E durante as aulas eu fui me inspirando nele. Por quê? Porque além de um excelente professor, ele tinha uma vivência internacional na área de HS. Então, quando ele começava a falar as histórias, eu começava a ouvir ele falar suas experiências, e normalmente aquelas experiências, as histórias, estavam vinculadas à língua inglesa. E de fato eu percebi que a língua inglesa abria e simplesmente derrubava fronteiras e portas. E foi naquele exato momento, ouvindo aquelas histórias, percebendo o valor daquilo, que acendeu uma lâmpada na minha mente e de fato fez o boom. E aquilo foi o meu porquê, entende? Então, tudo que eu queria como dinheiro, boas vagas, etc., entrar em grandes empresas, seria uma consequência. Então, ou seja, onde que eu quero chegar, meus amigos? Depois que eu percebi que o porquê ele vale muito mais do que o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, o meu aprendizado simplesmente foi fluindo com mais tranquilidade. Eu fui aprendendo, fui absorvendo com mais sensatez, com mais fluidez. E aí, para linkar tudo isso, eu também indico um livro para vocês que chama O Poder do Hábito, The Power of Habit, que é de um cara chamado Charles Duhigg. Esse cara ele fez um livro chamado Por que Fazemos o que Fazemos na Vida e nos Negócios. Esse livro amarelinho que vocês estão vendo aí é referente a esse livro. Esse livro é simplesmente uma das coisas mais legais que eu já li aí no ano de 2019 para 2020. Porque depois que você entende o poder do hábito de estudar inglês conectado com o seu porquê você está fazendo aquilo, meus amigos, vai na parede, olha para a parede e começa a perguntar para a parede lá, por que eu quero aprender inglês? Tome aí um minuto de silêncio, tome algumas horas, se volte para o seu interior e pergunte por que você quer aprender inglês. Você tendo essa resposta sincera, você vai conectar, grandes coisas vão acontecer, porque isso vai fluir, literalmente vai fluir. Uma coisa que eu costumo dizer, não é fácil, mas é difícil para quem não consegue fazer todo dia, tá? Então, ou seja, a gente estabelece uma rotina, conecta com o nosso porquê e tem dedicação e determinação, você vai conseguir.